Olá, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Tá muito frio por aí? Aqui está gelado, estamos agora com 7 graus. Gilda Lima, seja bem-vinda. Lavínia Castelli, Pamela e uma outra pessoa, sejam bem-vindas. Boa noite. Eu sou a Mara e te ajudo a pintar bebês que carregam as bênçãos de serem lembradas. Jaira Andrade, seja bem-vinda. No capítulo de hoje, a nossa conversa é sobre um tema muito especial. Do álbum de fotos para o bebê reborn. Pintando memórias afetivas. Sabe aquele álbum de foto aí da sua infância? Aquele que fica guardado com tanto carinho pela sua mãe e pela sua avó? Tânia Pedra, seja bem-vinda. Sabe aquele álbum de fotos cheio de recordações, com cheirinho de passado, com as memórias afetivas que atravessam gerações? Uns são mais coloridinhos, porque são mais recentes, né? Embora hoje em dia as fotos fiquem muito mais no celular, mas o prazer de folhear um álbum com fotos antigas, às vezes um pouquinho mais desbotadas, às vezes com as cores ainda bem boas, e às vezes até em preto e branco, não é mesmo? Então, é um prazer folhear um álbum desse, porque pense, alguém sonha em reproduzir aquela criança da foto num bebê reborn. Como será isso, né? Quando uma família procura uma artista reborn para fazer um bebê por semelhança, inspirado naquelas fotos, não é um pedido comum. Jairinha, seja bem-vinda. É um pedido para entrar na história da vida de alguém, na história da família de alguém. É como abrir aquelas páginas bem amareladas aí, que se amarelaram pelo tempo, e tentar com todo o cuidado do mundo e com toda a responsabilidade dar vida de novo a uma memória que ficou no coração. Seja bem-vinda, Heloísa. Por trás de cada foto antiga tem uma história. Tem uma mãe que sorriu a ver aquele rostinho pela primeira vez, né? Quem é mãe deve lembrar da primeira foto do seu filho, aquela foto que a gente imprimia e guardava. Quem é mãe deve adorar rever essas fotos. Ai, obrigada, Jairinha. Boa noite, viu? Seja bem-vinda. Tem sempre uma mãe que sorriu pela primeira vez quando viu o rostinho do seu filho e fez a primeira foto, né? Eu lembro exatamente das primeiras fotos dos meus filhos. Tem uma avó que embalou aquele bebê no colo e muitas vezes tem também uma saudade, né? Em alguns casos existe até um luto que ainda está sendo elaborado, né? Tentando passar por ele. Reborn Black Dolls, Ateliê da Geni, seja bem-vinda. Gilda, estou fazendo a minha netinha, que amor. E está fazendo por fotos? Ou está fazendo vendo a sua netinha? Ou essa netinha já cresceu e você está fazendo pela foto dela pequena, né? Que normalmente são as fotos que servem de referência. Então esse é um dos trabalhos mais especiais que uma artista reborn pode realizar. Fazer um bebê por semelhança. Por isso, fazer um bebê por semelhança inspirados na foto da infância é tão especial. Sabe aquele álbum de foto antigo que todas as famílias têm guardado? Pois é, muitas vezes é neles que nós buscamos aí as nossas referências, é onde estão as memórias mais gostosas daqueles momentos da criança, naquele momento, fazendo por fotos, hein, Gilda? Que lindo, né? Você vai ver tantas coisinhas, às vezes, que ficaram esquecidas, né? Você olhando na foto, você vai recuperar aquelas lembranças, né? E é aí que entra o nosso trabalho. Aí que nós entramos para transformar aquela saudade que está lá nas fotos em presença. Esse é um trabalho que exige muito mais do que técnica. Exige escuta, exige sensibilidade,
e também empatia, né? Sabe o que é mais bonito ainda? É o impacto emocional em quem se compromete a pintar esse bebê por semelhança. Reborn Black Dolls, Cláudia Carolina, eu tenho uma única foto minha pequena em preto e branco, quero muito me fazer, vai ser muito emocionante, hein? Eu tenho fotos minha pequena, mas já na escola, eu não tenho fotos minhas bebê, eu não faço ideia de como eu era bebê. Talvez se minha mãe fosse viva eu conseguisse, né, através de referências que ela fosse me passando, eu conseguisse de repente ter essa referência, ter essa informação. A única coisa que eu sei, que ela falava muito, é que eu sempre tive boca grande e sempre tive muito cabelo. Cortaram meu cabelo na maternidade. Essa é a referência que eu tenho do dia que eu nasci. Mas não tenho fotos. Ter fotos suas é um privilégio, viu, Cláudia Carolina? Poucas pessoas que têm assim, um tantinho mais de vivência, para não dizer um pouquinho mais velhas, né? Tem alguma referência com foto. Antigamente não se faziam muitas fotos, né? E quando se faziam, as fotos eram normalmente em preto e branco. Depois apareceu aquela história de colorir as fotos. Tinha fotógrafo que era especialista em colorir as fotos. Mas hoje, a inteligência artificial pode nos ajudar. Você pode colocar uma foto antiga e ela pode colorir para você ter referências, através das informações que você pode passar para ela. Você pode dizer, olha, o meu tom de pele era tal, os meus lábios eram mais arroxeados ou mais avermelhados. Ela vai reconstruir a sua foto de acordo com as informações que você possa passar. Tânia Regina, seja bem-vinda. Cacheadinha, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite para Nicole. Boa noite então, seja bem-vinda, viu? Olha, sabe o que é mais bonito? É o impacto emocional em que se compromete a pintar um bebê por semelhança. Porque quem pinta também se transforma. A gente aprende a olhar com mais sensibilidade. Ajuda a entender que nós não estamos apenas pintando camadas de tinta, né? Estamos tocando a história de outra mulher, de outra mãe, de outra avó. Pensa nisso, né? Sensibilidade acima de tudo. Julie Lopes, seja bem-vinda. É por isso que cada bebê reborn por semelhança é uma verdadeira homenagem. Eu tenho alguns aqui atrás que eles são semelhantes a crianças que eu conheci. Esse bebê que está no meu colo, ele é semelhante ao amigo do meu filho que chama-se Igor. Então, quando eu vejo esse bebê que fui eu que pintei, eu lembro do Igor, amigo do meu filho. Eu tenho ali o Tadeu, eu tenho ali o Theo, eu tenho os amigos do meu filho pintados aqui na minha casa por semelhança. Esse é o Igor. Nossa, Mari, que ideia boa essa. Pois é, pode usar inteligência artificial. Acho que dá para pedir para ele deixar sua foto, que é de criança, em bebê, quem sabe. Pode ser, mas sempre lembre, Cláudia, de pedir para ele não mudar os traços, porque a inteligência artificial ela transforma um bebê reborn numa criança e o contrário também. Mas se você quer fidelidade na foto, peça isso. Eu quero esses traços, né? Firme bem, diga o que você quer, porque a inteligência artificial ela é alimentada pelas suas informações, tá? Então, usa isso, mas sempre lembrando, se você não ficar satisfeita, diga, não é isso que eu quero. Eu quero os olhos mais assim, a boca mais assado, e você vai conseguir chegar num resultado. Cida Carol, seja bem-vinda. Quando me pede para pintar um bebê assim, eu sempre faço questão de conversar com a mãe ou com a avó, que é quem mais sabe contar essa história, quem mais tem essas referências, né? Ninguém mais do que uma mãe reconhece seus filhos, né? Ou como aconteceu comigo, que um padrinho pediu para eu fazer um bebê por semelhança da afilhada. E aí, pense na dificuldade. Eu não conheço a afilhada dele, ela já era grande, não era mais bebê, e ele foi me passando as informações. Oi, Catarina, que é? Sejam bem-vindas, viu?
Então, quem mais que entrou aqui? Cida Carol, seja bem-vinda. Patrícia Físio, boa noite, seja bem-vinda. Então pensa, o padrinho pediu para eu fazer um bebê por semelhança da afilhada dele. Ela já era grande. Então ele foi me passando as informações. E que para que isso acontecesse e ficasse fiel, eu fui fazendo a pintura e mandando fotos para ele. Até o último momento. Até quando eu coloquei os cabelos, encaracolei os cabelos, fiz a sobrancelha, que é um traço muito importante para que aquela pessoa acesse a memória afetiva, a lembrança daquela criança, através dos traços. Se a sobrancelha é forte, é grossa, capricha nela, porque é ali que você vai acessar aquela memória afetiva. Então, eu fiz o bebê por semelhança, fui mandando informações pelo WhatsApp, e ele foi dizendo se estava bom, se não estava. Ele viu as fotos até o último instante, mas quando ele veio buscar, mesmo acompanhando tudo, ficou de boca aberta quando viu a bebê finalizada. Por que isso é tão importante? Porque eu conversei com ele, escutar, conversar com quem pediu para você fazer um bebê por semelhança. Sonho Real Reborn, seja bem-vinda, Juliana. Maria Fernanda Ferrari, sejam bem-vindas. Então pergunte sobre os detalhes. Se vai pegar um trabalho para fazer um bebê por semelhança ou vai encomendar um bebê por semelhança, cite todos os detalhes, informe os detalhes, né? Como era o tom da pele, o cabelinho, se era para o castanho dourado, castanho claro, castanho escuro. Não basta dizer que é castanho, né? Se tinha sobrancelhas finas ou grossas, né? Os detalhes são importantes. Principalmente se a foto for um álbum antigo, onde as cores já desbotaram um pouco, ou as fotos estão em preto e branco, né? Aí vamos lançar mão da tecnologia e pedir para a inteligência artificial ajudar um pouquinho a gente, né? Você pode pedir isso, você pode, de repente, no aplicativo do seu celular também, tocar e colorir o bebezinho que está em preto e branco na foto de uma forma que você consiga reproduzir também as cores, né? Mas as referências, quem consegue nos dar as melhores referências é a mamãe, é a vovó, é aquela tia que ajudou a cuidar, às vezes até a professora. Eu trabalhava com crianças pequenas e as minhas crianças eram assim, vinham do berço para a creche, né? Eu lembro de cada detalhe dos meus alunos, porque eu olhava tanto para elas, elas ficavam tanto perto de mim, tão no meu colo, que eu olhava para elas e eu lembro de detalhes delas. Então, as pessoas que cuidam mais de perto, que estão mais próximas das crianças, são as melhores fontes de informação, né? Elas vão contar se o bebê tinha alguma marquinha especial. Mendes 9624, seja bem-vinda. Elas vão contar todos os detalhes. Luzia Félix, seja bem-vinda, boa noite. Então vai contar se o bebê tinha alguma marquinha especial. Por exemplo, o meu neto tem uma pinta bem aqui. Então eu sei o tamanho que era aquela pinta quando ele nasceu. Então eu consigo, né, acessar essas lembranças, essas memórias afetivas que a vovó tem, que a mamãe tem e que passa para a artista que vai fazer aí de repente o bebê para você, porque é uma marquinha às vezes especial, né? A expressão do bebê enquanto dormia, às vezes seus bebês por semelhança, as pessoas podem querer encomendar um bebê dormindo, né? Então cada detalhe faz diferença. Isso vai te dar muito mais segurança na hora de pintar. Se possível, escuta um conselho. Eu pinto kits originais, né? Então, não sei se é o seu caso, mesmo que não seja, hein? O que eu faço? Eu tenho dois. Se eu vou pintar um original e existir uma réplica desse kit, eu tenho dois. Porque aí eu vou fazer todos os testes num bebê. É um compromisso. Um bebê por semelhança é um trabalho muito especial, né? Então eu faço um bebê, a pessoa vai dando todas as dicas, me contando os detalhes. Feito, tá tudo bem, tudo 100%? Tá ok? Posso reproduzir. E ela vai levar o bebê dela, por semelhança,
Muito bem feito. Eu vou ficar com a cópia? Vou. Eu posso modificar, posso pôr cabelo de outra cor, né? Posso pintar a pele um pouquinho mais avermelhadinha. Eu posso daí fazer desse bebê um outro bebê. Mas o bebê por semelhança ficou exatamente como a pessoa pediu. Oi, Juliana, eu já fiz um bebê por semelhança com uma criança quando era bebê. E a menina já tem 7 anos, ficou muito parecida. Foi o meu caso. A menina que eu fiz tinha 8 anos já, né? E ficou muito parecida realmente. Eu acabei postando esses dias nos stories a bebê que eu fiz por semelhança dessa menina. E foi o padrinho dela que encomendou. Então é muito especial esse tipo de trabalho, né? Então, como eu ia dizendo, se você puder, tiver possibilidade de fazer 2 kits para que você tenha certeza de que ficou exatamente como aquela pessoa quer, né? Então, a cada conversa que você tem com a mamãe, com a vovó, com alguém da família, você vai se aproximando mais daquelas pessoas, vai se aproximando mais dos assuntos da família, vai interagindo, vai se conectando, pegando informações melhores, né? Então, a cada conversa você vai se aproximando, né? Cada vez mais da verdadeira missão por trás desse trabalho, né? Recriar uma memória afetiva com o máximo de respeito, com cuidado e com amor é bem importante. Para nós artistas reborn, esse tipo de encomenda é transformador. Algumas pessoas têm receio de aceitar uma encomenda dessa, mas é transformador. É quando você passa por aquela prova de fogo, você vai ver que, nossa, descobri que eu sou capaz, consegui. É uma realização que é indescritível quando você consegue fazer. Nem que demore. Não prometa prazo curto, prometa um prazo longo, né? Vai demorar porque é especial, tá? Sempre dê um prazo longo para fazer, porque é muito especial. Eu me sinto cada vez mais valorizada e eu acho que você vai se sentir também quando receber uma mensagem da cliente que ficou satisfeita com o resultado do seu trabalho. Bebê Reborn Acessórios, seja bem-vinda. Ângela Marfisa, seja bem-vinda. Quanto tempo? Ângela Marfisa, minha aluna, seja bem-vinda. Então, é sempre assim quando alguém faz qualquer tipo de pintura. Não precisa ser só pintura por semelhança, tá? O retorno de quem comprou um trabalho feito por você, o retorno de alguém da sua família que recebeu um bebê feito por semelhança por você, é indescritível esse retorno. Nossa, é uma alegria, você não tem noção, né? É sempre assim quando a gente faz um bebê que a gente, de repente você pode estar pensando assim, Mara, mas eu não quero fazer nenhum bebê por semelhança. Mas entenda uma coisa, que a sua responsabilidade é a mesma. Quando você faz um bebê reborn para alguém, é a mesma responsabilidade. Oi, Mirna, seja bem-vinda. Então, esse bebê, deixa eu ver se ele tem nome aqui do kit. Você acredita que eu não lembro o nome desse kit? Ele é por semelhança do amigo do meu filho. Ele lembra bem o Levi, né? Mas não é. Eu vou procurar saber, tá, Mirna? Para ver se eu consigo localizar aqui o nome desse kit que eu não lembro. Eu fiz há muito tempo. Mas eu vou ver se eu acho o nome do kit, tá? Ele é bem fofo, bem delicado, não é grande, tá? Ó, é um kit pequenininho, dá para fazer ele recém-nascido, ele tá sem cabelo, tá? O amigo do meu filho, que hoje em dia é adulto como o meu filho, tem assim todo cuidado com o seu cabelo, porque eu acho que ele sempre teve muito pouco, mas parece muito. Que bom ver você aqui, Ângela Marfisa, que ótimo. Então a sua responsabilidade quando faz um bebê sob encomenda por alguém é a mesma, tanto faz, se é por semelhança ou se você está fazendo por encomenda. A não ser que seja um bebê à pronta entrega. Você faz do seu gosto, do seu jeito, e a pessoa se apaixona também. Mas se for por encomenda, a responsabilidade é a mesma, tá? Ninguém quer comprar gato por lebre, né? Nem você, nem eu e nem ninguém, né? Mas quando você enxergar aquele bebê que você pintou prontinho, mesmo você tendo levado 40 dias para fazer, ou até mais. Dani Chaves, seja bem-vinda.
Às vezes um bebê por semelhança demora mais, porque você precisa conversar com quem fez a encomenda. Mas quando fica pronto, todos os detalhes que você pensou, colocou, realizou o sonho daquela mamãe, daquela vovó que encomendou, quando chega no final, mesmo com anos de prática de fazer bebê e enviar para as pessoas e receber retorno, você olha para aquele bebê e é inacreditável o resultado. Você vai se emocionar, com certeza. Acreditar que foi você que fez. Dani Chaves, já vi você, boa noite. Por isso, se você é artista reborn, saiba que esse tipo de trabalho valoriza demais a sua arte. Faz com que as pessoas te enxerguem com outros olhos. Muito mais valor. Seu trabalho é mais valorizado. Você achava que não tinha mais habilidade, que você não ia conseguir pintar, parecia que você não tinha mais nada para fazer na vida. Pois é, eu também pensava assim, né? Ou que não era capaz de fazer um trabalho como esse, uma obra de arte como essa, né? Pois a arte reborn mostra o quanto isso vai além da técnica. Porque pintar um bebê reborn, para quem nunca pintou, fica sabendo que é técnica e é método. É uma receita, você vai aprender. E depois você vai dando seu tempero, você vai modificando a seu bel prazer, você vai criando os bebezinhos de acordo com o seu gosto, com o gosto da sua cliente, né? Mas é um método e é uma técnica. Mas tudo isso vai além da técnica, né? Mostra que existe uma conexão importante entre quem pinta e quem recebe esses bebês. Aprende mesmo, né, Heloísa? E além de tudo, reforça o poder terapêutico e emocional da arte reborn na vida das pessoas. Eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui, que já pintaram bebês, sentiram tranquilidade, calma, prazer, né? Perderam a hora enquanto estavam pintando. Eu tenho certeza disso, porque é terapêutico, né? É comprovadamente terapêutico. Porque não tem como pintar um bebê assim e não se emocionar. Não tem como não se conectar com isso. Não tem assim, sentir nas próprias mãos a responsabilidade de eternizar um pedacinho da história de outra mulher que veio falar com você, que pediu para você fazer um bebê reborn para ela. Esses dias eu fui fazer uma visita na casa de uma amiga, minha amiga de infância. E eu fiquei tão surpresa. A mãe dela tem 86 anos e a minha amiga tem 68. E eu fiquei tão surpresa quando ela me disse: Mara, eu devia ter gravado, foi tão bonita ela falar isso. Ela disse: Mara, eu vou falar uma coisa para você. Todas essas polêmicas que houveram aí a respeito de bebê reborn, para mim não quer dizer nada, porque ela tem só um filho homem. Eu, se pudesse, teria um bebê reborn. Porque eu duvido que tenha alguma mulher que pegou um bebê reborn no colo e não quis um para si. E ela pega os meus quando vem aqui. Eu jamais imaginei que ela fosse querer um bebê reborn. E a mãe dela, que estava lá, com 86 anos, falou: pois eu quero um para mim. Eu digo: nossa, eu não sabia que você queria, senão eu já tinha feito um para você. Ela é um amor, ela me adora, então eu quero fazer um para ela. Ela disse: eu quero, mas eu não quero daqueles pequenininhos, eu quero um bebê que eu possa pegar no colo. Então, como discutir, como negar que isso provoca essa reação nas pessoas? Como que a gente não vai acreditar, né, que a gente toca o coração das pessoas? Leila Maria de Franca, seja bem-vinda. Por isso, se você é artista reborn e está me ouvindo agora, saiba que cada bebê pintado por semelhança é também uma oportunidade de crescimento, de transformação pessoal e de valorização da nossa arte. Todos os bebês que você faz está cada vez mais elevando a nossa arte num outro patamar. É emocionante, né, Mirna? Verdade. Eu acredito muito, Mirna. Eu vejo seus videozinhos todos feitos com tanto carinho, suas fotos tão bonitas, seu trabalho sempre tão delicado, acompanho sempre.
Para quem não sabe, a Mirna foi minha aluna, não é mais, e nem precisa, porque a Mirna hoje em dia já pode até dar aulas, de tão lindo que é o trabalho dela. Muito, muito emocionante mesmo, né? Então, é um momento onde o Reborn deixa de ser apenas um boneco, né? Como muitas pessoas acham. Passa a ser um símbolo de amor, de memória e muitas vezes de cura. Que a gente nunca esqueça a responsabilidade linda que é pintar um bebê reborn como esse para alguém. Se for por semelhança, então, é uma responsabilidade quase de você se tornar uma segunda mãe daquela criança. Ah, que amor, Mirna, você é minha eterna aluna, viu? Não vou esquecer de você nunca. Obrigada, viu? Então pensa aí, cada pincelada que você dá, que seja sempre carregada de respeito, de afeto, de amor, de cuidado, de carinho com o seu trabalho. Nunca entregue uma coisa qualquer. Entregue um trabalho feito com amor por você. Sempre. Aquele objeto carrega o seu amor. Então, aquele álbum de fotos que você tem aí dos seus filhos, aquele que a gente guarda com tanto carinho, que a mamãe e a vovó sempre mostram nas reuniões de família, guarde com muito carinho. Guarde mesmo. Eu mostrei hoje ali nos stories, para quem não viu. Olha, eu quero mostrar aqui, ó. A gente tem álbuns de fotos, as minhas alunas que são aí mais ou menos da minha idade, tem esse tipo de álbum em casa, né? Esse aqui é o meu marido, bebê. Tá? Essa foto é preta e branca. Não existe uma foto do meu marido colorida, onde eu possa reproduzir, fazer ele por semelhança. Não existe. Então, mas hoje em dia existe a inteligência artificial que pode me ajudar, né? Então dá para a gente investir aí, aprender a lidar com as novas tecnologias para a gente colorir as fotos e poder aí fazer. Eu mostrei também no story, ó. Olha eu lá quando fui mãe pela primeira vez. Olha, eu tinha 25 anos quando eu fui mãe pela primeira vez. E aí, eu tenho aqui fotos do meu filho, que eu já fiz por semelhança. Mas se eu quiser fazer mais fotos, mais bebês por semelhança dele, eu posso, eu tenho referências. Olha lá, tenho referências dele tomando banho. As fotos ainda têm um pouco de cor, né? Então, eu consigo pintar o meu bebê por semelhança. Então, se você tiver fotos assim, tiver álbuns assim, guarde com muito carinho, porque você vai conseguir fazer, olha que fofo, vai conseguir fazer aí o seu bebê por semelhança, né? Esse meu filho já tem 42 anos e as fotos ainda estão muito boas, então eu consigo ainda reproduzir. Então, se tiver fotos aí, fotos de papel mesmo, foto impressa. Não é porque você tem celular que você vai guardar todas as fotos só no celular. Procura imprimir. É tão bom pegar, é tão bom folhear um álbum. Os álbuns ali dos meus filhos tem todas as informações do dia que eles nasceram. Do meu filho mais novo eu tenho cabelinho guardado, tem quanto ele pesou, o que ele fez primeiro, o que ele falou, qual foi a primeira palavra. Tudo isso está escrito e tem foto daquele dia, que é onde a gente vai ali se alimenta, né? Parece mesmo com o bebê reborn Daniel do curso. Isso mesmo. Então, olha, guarde com muito carinho os álbuns e as fotos, sabe? Caso você queira um dia transformar essas memórias em um bebê reborn, saiba que é possível. A Cláudia Caroline, que está aqui, diz que ela tem uma foto dela, criança, e que ela quer fazer ela mesma como bebê reborn. Pense que fofo, que lindo. Eu não tenho essa vantagem, não tenho fotos minhas bebê, mas tenho fotos um pouquinho maior. De repente pode ser que tenha alguma criança aí parecida comigo, né? Você vai poder, através da arte reborn, com as suas próprias mãos, transformar esse bebê da foto num bebê feito por semelhança, inspirado nas fotos das crianças da sua família, né? Naqueles momentos que marcaram tanto a sua vida, a vida da família, aqueles natais, os aniversários, onde as crianças todas se reuniam. Na casa da minha mãe a gente se reunia uma vez por ano. Então assim, os irmãos se encontravam uma vez por ano e os primos também,
né? Então era quando eles conviviam. A memória deles é daquele tempo, de quando eles se encontravam. Porque cresce, cada um vai cuidar da sua vida. Então, álbum de foto é um verdadeiro livro de histórias, né? Guarde, tá? Lembre-se da importância que é isso. E se você receber encomenda, olha, para quem já é artista reborn, ouça, mas assim, ouça esses conselhos que eles são de ouro, de gente que já fez e que faz bebê reborn já há algum tempo, né? Lembre-se da importância de ouvir a família, né? A primeira coisa é conversar com a mãe ou com a avó. A avó é ótima para contar a história de neto, né? É preciso ouvir, saber os detalhes, o tom da pele, a expressão do bebê quando dormia. Eu tenho lembrança da posição que os meus filhos dormiam. Então, fazer um bebezinho por semelhança entra também nesses detalhes. Maria Lima, seja bem-vinda. A expressão do bebê dormindo, o tipo de cabelinho. O meu filho mais velho era careca. O meu filho mais novo nasceu cabeludo, com cabelinho preto. Do cabelinho preto que era liso ficou espetado, saiu do espetado para um cabelo mais castanho claro e ficou loiro. Hoje em dia tem um cabelo castanho escuro. Mudou bastante o cabelo dele. Mas eu tenho fotos desses momentos, desses cabelos, essa lembrança, né? As marquinhas especiais. Se o seu filho tem uma pinta que é especial, que é diferente, tem crianças que têm até forma de coração na pele, assim, uma pintinha com forma de coração. Tudo isso faz parte da responsabilidade de recriar uma memória afetiva, né? Tem também a responsabilidade emocional de fazer um bebê reborn por semelhança, né? Você está mexendo com a emoção de outras pessoas, com as memórias afetivas de outra família, né? Esse tipo de trabalho carrega muito mais do que tinta e tecido. Muitas vezes existe saudades por trás, né? Existe uma história de luto, que eu conheço tantas, muitas, né? Uma ferida que ainda está ali quietinha, mas ainda está aberta. O bebê reborn às vezes chega com uma forma de cura, de acolhimento, de poder abraçar aquele bebê que a mãe não abraçou antes, né? Aquele rostinho que ela não teve tempo de observar, de ver, né? É um resgate de memórias. Memórias afetivas, memórias de luto, memórias boas, memórias de momentos felizes, né? E aí fico pensando assim, que as pessoas pensam assim, mas Mara, quem pinta um bebê desse tem alguma reação? Acontece alguma coisa com você? Pois olha, saiba que o impacto em quem pinta também é enorme. Vocês não conseguem imaginar. As minhas meninas que estão aqui, as minhas renas, que são minhas alunas, que estão pintando, que fazem bebês de todos os tipos, pode escrever aqui qual é a reação que causa em vocês quando vocês pintam um bebê para alguém, né? É um impacto enorme na nossa vida. Célia, seja bem-vinda, Célia. Ana Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. O impacto que a pintura de um bebê reborn, seja por semelhança ou não, causa na vida das pessoas é enorme, é inexplicável, né? Para nós artistas também é um processo transformador, né? A gente está acessando memórias de outras pessoas, a pessoa está descrevendo para você aquela criança que ela tem na lembrança, que ela tem no álbum de fotos. Fica emocionada, né, Heloísa? Eu imagino, porque é indescritível mesmo, né? Eu ainda não aprendi a fazer e desapegar. Eu não sei se vocês conseguem desapegar. Às vezes os bebês até vão, e eu fico procurando na memória para onde foi quem levou, né? Porque eles parecem nossos filhos também, parecem um pouco nossos, né? Cada camada de pintura, cada detalhe que a gente cuida, a gente vai se conectando também com aquela história, com a história daquela família, né? Eu entendo o tamanho da responsabilidade que é colocar nas mãos algo tão importante para alguém. Fazer com as suas próprias mãos. Eu sempre fico emocionada quando eu termino. Uma vez chorei depois de terminar o implante. A Juliana, Juliana. As pessoas às vezes podem achar que é conversa fiada nossa, né, Juliana? Mas é só quem faz, né? Que sente, que sabe o sentimento, né? A nossa valorização como artista, então,
né? Quem pinta o bebê por semelhança precisa ser muito mais do que uma boa artesã. Precisa ser sensível, precisa ter empatia com a história da vida das pessoas. Entender que ali, naquele bebê, tem um pedaço da história de outra pessoa, de outra família, de outra mulher, de outra mãe, né? Jaqueline, seja bem-vinda. Choro de felicidade, lembro dos meus filhos e netos e também dos meus bisnetos hoje. Eu imagino, gente, vocês vão conhecer Luísa na quinta-feira, nós vamos fazer uma entrevista aqui no Instagram com a Heloísa. Então vocês vão conhecer a Heloísa, saber a história dela, que é emocionante. A Heloísa nem tem idade para ser bisavó, mas tem bisnetas, né? Quero muito te conhecer, viu, Heloísa? Vou esperar você aqui na quinta-feira com o seu monte de bebês que você já fez, com a sua alegria, que eu vejo que você é uma pessoa alegre, positiva, né? E com essa sua emoção, cada vez que você pinta e comenta nos grupos e conta um pouco do que você está fazendo, a gente sente o quanto você se emociona mesmo pintando seus bebês. É emocionante, gostaria de mostrar para todos que vai além de ser apenas uma boneca, é uma arte, é um amor tentar reproduzir um bebê de verdade. Bem isso, Juliana, eu gosto tanto quando vocês falam do que vocês sentem, porque fica parecendo que a Mara vem aqui falar um monte de coisas para convencer os outros de que isso é legal, de que isso é bom. Ah, não, ela fica falando isso porque ela faz, mas eu gosto de falar com as minhas alunas que estão fazendo, com as pessoas que vêm aqui que nem são minhas alunas e que fazem também, e que se emocionam também. Estou levando 2 bebês para Fortaleza. Fico muito feliz e emocionada quando eu termino um bebê. Ai, que amor, Regina! Que ótimo! Ah, Heloísa, você que é muito querida, viu? Vamos conhecer a Heloísa na quinta-feira. Então, apareçam, por favor, né? Então, se você é artista reborn e sonha em fazer esse tipo de trabalho, saiba que é desafiador. Mas, como eu disse antes, é também uma das coisas mais lindas que a nossa arte pode proporcionar. Se você é uma mamãe, uma vovó, pensando de repente em fazer uma encomenda, nem é em pintar, mas fazer uma encomenda, saiba que quando você encomenda um bebê, com um bebê feito por semelhança, um bebezinho como esse, né? Feito para você, contando a história de alguém da sua família, o respeito pela sua história vem em primeiro lugar. Nós respeitamos o seu sentimento, a sua história, o detalhe que você quer que coloque ali no seu bebê, no seu filho, para quando você olhar para um bebê reborn e dizer, olha, esse era o meu filho quando era criança. Ninguém quer substituir o filho de ninguém. Ninguém quer colocar um bebê no lugar do filho. Quer lembrar dos bons momentos, além da foto. Imagina que a tecnologia vai chegar a esse ponto, será, hein? Que você vai pegar uma foto do seu bebê de um álbum e vai fazer assim, de repente vai poder pegar o seu bebê nas mãos. Vai chegar tarde, porque isso nós já fazemos. Nós transformamos uma foto num bebê reborn. Nós transformamos num bebê que você pode pegar no colo de novo, para você viver essa emoção de novo, reviver essa história, essas memórias afetivas, esses laços afetivos que você tem lá quando você teve o teu filho. Porque quando a gente tem um filho é um momento lindo, maravilhoso, mas nós temos tanta coisa para enfrentar naqueles primeiros meses que boa parte das memórias fica nas fotos. Né? Você cuida, você se cuida, você tem dor, você começa a levantar devagar, o bebê exige de você, você não dorme, o peito dói, muitas das coisas parece que aquelas lembranças, tem muitas lembranças das dores, mas as lembranças dos amores estão nas fotos. Você faz fotos daquele momento importante da criança e quando ela ri e quando aparece o primeiro dentinho, você faz fotos dos bons momentos. E é esses que a gente respeita e recria quando pinta um bebê reborn. Ainda vou fazer meu filho quando ele era bebê. Ai, que amor! Que lindo, Regina! Sebastião, seja bem-vindo. Sebastião e alguém. Fala seu nome aqui para mim. Seja bem-vinda, viu? Então, a gente respeita a história
né? O respeito pela história das pessoas vem em primeiro lugar, né? Nós sabemos que estamos nos comprometendo a criar as memórias das pessoas em forma de bebê. Ah, e Eliana, seja bem-vinda, Eliana. Eu vi sua foto ali com seu marido, por isso que eu perguntei. Então são memórias em forma de bebê, né? Não é de boneca nada. Quem fala que é boneca é porque não entende de arte reborn, sabe? Joangil, seja bem-vinda. Através das fotos de crianças da sua família, nós transformamos essas fotos num bebê reborn, né? Um bebê feito por semelhança, um pedaço da sua memória, da memória do seu filho ou da sua infância ou de alguém da sua família, recriado com amor. Ah, é minha filha. Ah, entendi. Eliana, seja bem-vinda, viu? Porque antes de mais nada, um artista reborn vai ouvir você. O processo de escuta é o mais importante antes de começar a pintar um bebê por semelhança. Ou um bebê que aquela pessoa sonha em ter. Ela diz, não, eu quero um bebê loiro, eu quero um bebê castanho, eu quero um bebê negro, eu quero um bebê moreno. Ouça o que a pessoa quer, né? Aquela expressão fofa que a criança tinha no olhar, que tinha quando dormia, aquele sorrisinho às vezes repuxadinho, meio puxadinho para um lado, que só aquela criança tinha e que você quer reproduzir, a nossa escuta vai fazer isso acontecer, né? Aquela expressão que só as pessoas da família conhecem, aquele olharzinho desconfiado, aquele sorrisinho de canto, né? Aquela carinha do bebê dormindo que só você lembra. E que para nós é um grande desafio reproduzir, mas não é impossível. É bem possível. Mas você não imagina a sensação de prazer quando o bebê desse fica pronto e vai para a casa da mamãe ou da vovó que encomendou. Vocês não fazem ideia. A responsabilidade de um artista é grande. Começa e termina com muita emoção, sempre. E uma grande conexão com aquele bebê, com aquela família. É impressionante como a gente se conecta com a família, que fornece as informações, que pede fotos. Vá pintando o bebê que foi encomendado para você fazer, vá pintando e mandando fotos do processo para quem encomendou um bebê especial por semelhança. Ela vai gostar de ver, vai se sentir honrada, vai se sentir valorizada, vai sentir que você está fazendo para ela, que você está dando exclusividade para aquele trabalho, né? Começa sempre e termina sempre com uma grande emoção e muita conexão. É uma grande responsabilidade emocional que nós assumimos. E por isso a gente faz com tanto amor e com tanta emoção, né? Com toda essa transformação que cria memórias afetivas entre a artista, a cliente ou com a família daquela criança da foto. Nós vamos estar sempre lá naquela casa. Eu sempre penso nisso. Às vezes me repito bastante nas lives falando isso, que eu penso em quantas casas eu já estou. Às vezes a criança não sabe nem que eu existo, mas aquela mãe que encomendou, aquela avó, aquele pai que encomendou, né? Ele sabe que eu existo, sabe que sou eu, me conheceu, eu fiz o bebê para ele ou para ela, veio buscar ou eu fui entregar. Quando eu posso, eu vou entregar pessoalmente. Eu acho uma delícia entregar nas mãos das pessoas. É mais uma conexão, é mais uma maneira da gente se conectar e de criar memórias naquela família. Santos, seja bem-vindo. Fabiano Barbosa, seja bem-vindo. Fabiano é artista reborn, é enfermeiro, se não me engano, né, Fabiano? Conta aí para nós. A gente vai estar sempre na casa de alguém quando a gente pinta um bebê reborn para aquela família, para aquela mãe, para aquela pessoa, para aquela criança. A gente vai estar lá, a gente vai ser lembrada para sempre. Imagina, Fabiano, seja bem-vindo, viu? É enfermeiro, né? Eu vejo seu perfil. Que bom. Posta seus bebês para a gente ver, viu? Eu acompanho vocês. Então, essa é a valorização que a arte reborn proporciona. Como que eu ia saber que o Fabiano faz bebê reborn, que o Fabiano é enfermeiro, se não fosse a arte reborn nos aproximando, não é mesmo, Fabiano?
Eu perguntei uma vez numa live que ele se apresentou para mim, eu fui lá, segui o perfil dele. É tão importante isso, né? A gente se conecta com outras pessoas. Quem pinta um bebê reborn precisa entender várias coisas. Não está fazendo um boneco. Se alguém disser assim, eu vi as bonecas que você pinta, eu na mesma hora já retruco nas bonecas, não, bebês, bebê reborn, é isso que eu faço, né? E explico o que é reborn, que é renascer, né? Explico, a gente está eternizando uma memória. É esse o valor da arte reborn, essa é a beleza da nossa missão. Quando nós recebemos uma encomenda como essa, de fazer um bebê por semelhança, a gente está recebendo também um convite afetivo, né? São memórias em forma de um bebê. Nós estamos participando daquela casa, daquela família. Já fiz 4 bebês idênticos à criança, inclusive minha netinha. Nossa, que linda, Eliane! Bem isso, memória, Mara, isso nos deixa bem próximos, mesmo sem nos conhecermos pessoalmente. É verdade, a gente se aproxima, né? Acaba conhecendo pessoas pelo Brasil inteiro e até no exterior, né? Então, quando a gente recebe um convite para fazer bebês para aquelas pessoas específico, aquele bebê muito especial, é um convite afetivo. São memórias. A gente passa a fazer parte daquelas memórias daquela família, né? Então, assim, hoje, para quem entrou mais tarde, eu vou relembrar aqui o que foi falado, porque às vezes a pessoa não tem muito tempo. As lives, elas ficam salvas. Vocês podem assistir depois, tá? Sem problema nenhum. Mas nós falamos aqui, né, daquele álbum antigo de fotos de infância, aquele que você pode pegar aquela fotografia e transformar num bebê reborn feito por semelhança, né? Cada rostinho daquele guardado no tempo ali nas fotos pode ser eternizado pelas mãos de uma artista reborn, né? Então, me conta aí vocês que estão aqui, se vocês também têm um álbum de fotos desse guardado em casa. Eu tenho mais modernos, porque o meu filho mais novo, ele é bem mais novo que o meu filho mais velho, então as fotos dele têm outras cores, são cores mais recentes, que vão durar por um longo período. O meu filho mais velho tem 42 anos, são fotos mais antigas. O meu marido vai fazer 69 amanhã, então as fotos dele são bem mais antigas. Então me conta aí se na sua casa também tem esse tipo de álbum de foto, né? Porque é importante ter e guardar como memória e como recordação. Erundina Nunes da Fonseca, seja bem-vinda. Eliane Caiado, como é que você está? Tá melhor? Já voltou para casa? Me conta de você. A Eliane estava doentinha, esteve hospitalizada, me segue, me acompanha, e eu estou acompanhando você, viu, Eliane? Espero que você esteja bem. Doutora Valquíria Saboia, seja bem-vinda. Doutora em quê? Me conta, é pediatra? O que você faz? Me conta. Eliane, agora sim. Ah, que bom, que bom. Boa noite, Valquíria. Seja bem-vinda. Nós falamos aqui hoje sobre fazer bebês reborn por semelhança e assim que o que é importante é o processo de escuta, ouvir a família. Cegonha de plantão, seja bem-vinda. Marina Barini está pintando um bebê lindo, uma Delilah, né? Tá linda sua bebê, uma boca muito bem feita, hein, Marina? Achei maravilhosa. Posta a foto depois de pronta, tá? Pra gente ver. Então hoje nós falamos aqui sobre o processo de escutar as pessoas. Antes de começar a pintar um bebê para aquela pessoa, nós ouvimos a pessoa. A gente conversa com a mãe, conversa com a avó, né? Cada detalhe, cada história, cada lembrança, vira cor, vira vida para a gente fazer um bebê reborn por semelhança, né? Ai, que bom que tá tudo certo com você, Eliane, graças a Deus. Isso, Marina, manda foto, tá? Eu adoro ver os bebês de vocês. Ó, então na arte reborn, o carinho começa muito antes da primeira pincelada, é quando a gente ouve, né? Nós falamos aqui também sobre a responsabilidade da artista, quando alguém encomenda um bebê por semelhança de fotos, porque isso vai muito
muito além de um bebê reborn. Tem saudade, tem luto, tem história, tem memória afetiva, tem memória daquele momento, daquela soneca, daquela primeira risadinha, de quando o bebê mostrou o primeiro dentinho que está nascendo, né? São memórias. Cada bebê reborn, por semelhança, carrega emoções reais. E por trás de cada pintura existe o compromisso com o coração de alguém. Lembre disso sempre. Dona Adela, seja bem-vinda. Boa noite. Que lindo esse trabalho. Eu amo o bebê reborn. Ah, que bom, Valquíria. Conta aí para mim, você é doutora de quem que? Qual é a sua área? Ah, sua internet tá ruim, Luísa. É, que pena, né? O tempo tá ruim aí também. Aqui tá um frio horroroso. Então, respeitar a história da família é parte fundamental da arte reborn, né? Falamos também sobre impacto em quem pinta, para quem pinta, né? Você sabia que a gente também se transforma enquanto pinta? Pois é verdade. Cada bebê desses ensina sobre amor, sobre saudade, sobre superação. A gente se conecta, leva um pouco daquela história com a gente também. Então, ser artista reborn é mais do que pintar, é sentir junto, é saber das dores daquelas pessoas, né? Se você é artista, conta aqui, qual o trabalho mais te emocionou até hoje? Tudo bem, Heloísa? Conta aí para mim. Minha área é civil, família e trabalhista. Ai, advogada. Que legal. Erailza Dantas, seja bem-vinda. Que lindo, que bom saber que você também gosta de bebê reborn, Valquíria. Então, ó, qual foi o trabalho que você, artista reborn que está aqui, fez e ficou super emocionado? Qual foi o seu melhor trabalho? Foi um bebê por semelhança? Foi um bebê que você fez para uma criança que estava hospitalizada, que estava doente? Foi para um papai que de repente perdeu seu filho? Foi para um padrinho que encomendou um bebê por semelhança da afilhada? Tem várias histórias, né? Erailza Dantas, seja bem-vinda, viu? Também falamos hoje sobre a valorização da arte reborn. Quem pinta o bebê por semelhança sabe que não está criando só um boneco, né? Está eternizando uma história de vida. Que a arte reborn seja sempre bem vista e valorizada como merece. Falamos sobre como receber um convite afetivo, né? Quando recebemos uma encomenda que alguém daquela família quer que você reproduza um bebezinho que está ali junto nas fotos, junto com os filhos ou o próprio filho, né? Se você é mãe ou vó e pensa em fazer um bebê por semelhança aí do seu filho, do seu neto, saiba que a sua história vai ser tratada com o máximo de respeito e carinho. Ganhei um bebê reborn depois da morte do meu pai, valorizo muito. Imagino, representa alguma coisa afetiva para você, né, Valquíria? Eliana Caiado, não vou poder pintar com tinta a óleo, não quero parar de fazer meus bebês, preciso cobrir tinta sem cheiro. Fala comigo no privado que eu te digo, tá, Eliana? Fala aí que eu te dou uma força, tá? Não quero que você pare. Isso fez muito bem para você, né? Não quero que você pare, tá? Às vezes o problema não está só na tinta, às vezes está no kit, tá? Então se você compra kits para fazer bebê reborn de qualquer fornecedor, talvez você compre alguns kits que vêm com cheirinho ruim, vêm carregado de um óleo mais pesado, sabe? Mas fala comigo no privado que a gente conversa. Eliana Alves dos Santos, seja bem-vinda, boa noite. Quer comprar kits de qualidade, compra com o seu Gilberto, viu, Eliane? Eu passo o contato dele para você. Se alguém aí quiser, é só falar que a gente passa o contato do seu Gilberto, tá? Seu Gilberto é uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa. Então, se quiserem conversar com ele, é pelo WhatsApp. Não adianta telefonar para o seu Gilberto. Seu Gilberto tem milhares de funcionários, uma fábrica enorme, não tem tempo de atender celular. Então, quem quer falar com ele, vai lá e manda mensagem pelo WhatsApp, tá? Com certeza minha terapia. Ah, que bom, Eliana. Que bom que isso é terapêutico para você. A gente conversa, tá? Então, se você é artista, nunca esqueça. Você tem nas mãos o poder de eternizar memórias, né? Quem aí tem aquele álbum antigo de fotos e quando você era bebê ou você era criança,
Conta para mim nos comentários se a sua mãe ou a sua avó, de repente, guardam essas fotos até hoje, né? Fabiano, até hoje o que mais me traz sentimentos foi um kit da Viviane Aleluia, a Melissa, pois foi através da revista Reborn Magazine que fui apresentado à Arte Reborn. Que lindo! Manda fotos para nós, Fabiano, tá? Pra gente ver, pra gente conhecer. Qual foi a foto que você viu aí no álbum de fotos da sua família que você mais gosta? Uma foto sua que você mais gosta. Fotos antigas das crianças, né? Fotos com seus irmãos, né? Agora imagina aí comigo. Se você fosse fazer um bebê reborn por semelhança, qual detalhe você fazia questão de ver igualzinho? Você vai fazer um bebê reborn por semelhança de você, seu. Você, como a Cláudia Caroline, vai fazer ela por semelhança dela, de foto dela. Qual seria o detalhe que ela ia gostar mais de reproduzir? O tom da pele? Eu imagino que a Cláudia Caroline sim, sabe por quê? A Cláudia Caroline faz bebês negros. Ela se dedicou a fazer bebês negros porque ela foi uma criança negra e nunca se sentiu representada por um bebê, por uma boneca. Então eu tenho certeza que ela vai escolher o tom da pele dela, como assim, reproduzir na sua essência, né? E é lindo isso, né? Fabiana é seu amigo, dona dela, mesmo? Mãe tem o álbum de quando éramos crianças. Ai, que amor, Regina! Juscelin Del Ponte, seja bem-vinda. Você fala de onde, Juscelin? Um nome bem diferente esse. Ai, tá nos aproximando, né, dona dela? Adoro isso. Que legal, que coisa boa, as pessoas se conhecerem, né? Então, olha, de repente o cabelinho é importante, a expressão do bebê dormindo, aquela pintinha que só você tem, né? Muitas vezes por trás de uma encomenda como essa, tem uma história de saudade. Foi isso que nós falamos aqui hoje. História de luto recente, às vezes, né? Às vezes você conhece alguém que perdeu um bebê e que sente muita falta daquela criança, da infância que aquela criança não viveu, né? Então, já pensaram como a Arte Reborn pode ser uma forma de acolher esse sentimento? Para quem também é artista reborn e está me assistindo agora, vocês já fizeram algum bebê reborn por semelhança? Quem fez, fala para mim e manda foto. Eu divulgo você, tá? Eu posto nos meus stories, se você já fez, eu mostro seu bebê, eu marco você na foto, tá? Porque é bem importante que a gente se conecte dessa forma. Lúcia Marçal, seja bem-vinda, boa noite. Então, como foi a experiência emocional para você que pintou um bebê reborn por semelhança? O que vocês sentiram durante o processo? E para quem tem esse sonho de eternizar uma memória assim, conta para mim aí. Tem muitas artistas que fazem bebês reborn por semelhança e fazem muito bem. Já fez 3 bebês por semelhança, o Fabiano. Parabéns, Fabiano. Mandem fotos, gente, que a gente mostra, a gente divulga, tá? Acho bem legal a gente se conectar dessa forma, né? Então, quem aqui gostaria, de repente, de ter um bebê reborn inspirado numa foto da sua infância, né? Tá cheio de artistas aqui nessa live que fazem bebês por semelhança. Ou conhece alguém que sonha com isso, de repente, né? Ou que sonha em ter um bebê reborn, nem precisa ser por semelhança. Conta aí para nós, tá? Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite nele. Só isso. Então acredite. Acredite sempre que você pode. Sonhe e acredite no seu sonho. Que você pode ter um bebê reborn, você pode pintar o seu próprio bebê reborn e pode pintar bebês reborn para outras pessoas, inclusive por semelhança. Como é o caso aqui, ó. Esse é o Igor. Eu não lembro o nome do kit. Não lembro de verdade, gente. Eu vou procurar. É muito antigo esse bebê aqui na minha casa. Acho que a dona dela, quando veio aqui, viu. Ele lembrou um pouco o Levi, né, a dona dela? Ele tem alguma semelhança com o Levi. Talvez o fato de ter a boquinha assim, né?
Ele tem alguma semelhança. Eu vou procurar o nome do kit dele que eu não me lembro mais. Mas, e eu conto para vocês, tá? Mas acho que a dona dela, quando veio aqui, viu esse bebê. Então, meninas, muito obrigada por estarem comigo aqui mais uma vez. Gosto quando vocês vêm, quando vocês interagem, conversam, contam um pouco sobre vocês. Mas na quinta-feira, nós vamos receber a Heloísa. A Heloísa está com um probleminha na internet, no lugar onde ela mora o clima está horrível, aqui também. Aqui hoje amanhecemos com 1 grau, com sensação térmica de -4, tá, bem frio. E a temperatura e a chuva em alguns lugares está pesada e a internet é difícil. Mas nós vamos fazer uma entrevista com a Heloísa na quinta-feira. Caso a internet dê ruim, quem tiver aqui eu chamo para conversar, tá? Quinta-feira, às 18 horas. A primeira eu queria praticar e repliquei uma que juntei várias artes. Eu havia feito o vestido de um ano dela, depois escolhi um kit parecido e renasci com o mesmo vestido que fiz para o aniversário. Que lindo, Fabiano! Você é um artista incrível! Que lindo! Mande fotos para nós, viu? Que bom que você está aí, Heloísa. Então, quinta-feira às 18 horas a gente entra aqui. Se der algum problema, a gente chama outra pessoa, daí quando a sua internet voltar, você volta, eu te ponho de novo, a gente dá um jeito, tá? Não se preocupe, o importante é a gente se conhecer, a gente conversar e as suas amigas conhecerem você. Então, até quinta-feira, às 18 horas. Boa noite a todas, fiquem com Deus, viu?